Gostaria de agradecer ao Marcos, à Tânia, por mais essa oportunidade maravilhosa de estar aqui, de poder respirar esse ar completamente harmonizado, cheio de fluidos salutares, de poder estar com os senhores aqui, vivenciar essa calma. E agradeço a Deus por me permitir esse privilégio. Eu disse levar a paz através do pensamento. Eu procuro sempre falar nas minhas palestras, na minha conversa, porque as minhas nem palestras são, mas levar a paz através do pensamento, porque as palavras nem sempre condizem com aquilo que nós estamos pensando. As atitudes, muitas vezes, também não são a nossa realidade. A gente se utiliza da palavra e das atitudes apenas para se elevar, para que os outros possam nos julgar melhores do que somos. Já o pensamento não. O pensamento é a nossa realidade. O pensamento é o condutor do nosso sentimento. Por mais que nós possamos utilizar as palavras e as atitudes de formas indevidas, sempre haverá por trás o pensamento. Pensamento que Deus e a espiritualidade estão vendo e que nós sabemos. Então, que nós possamos não ser egoístas e levar essa paz que nós estamos agora vivenciando, esse privilégio de estarmos aqui, a todos aqueles dos quais nos achegarmos, porque assim realmente estaremos sendo e fazendo aquilo que o Pai espera de nós. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, nesse limiar de um novo ano, para desejar a todos que ele seja um ano profícuo em realizações, que ele seja um ano de paz, de tranquilidade, de harmonia, possibilitando a cada um encontrar o melhor caminho para encontrar as soluções dos problemas e das aflições que eventualmente possam surgir no seu desenrolar. Eu particularmente elevo o meu pensamento a Deus para que a espiritualidade aqui presente possa envolvê-los e que cada um, dentro do seu merecimento, possa realmente encontrar o melhor caminho para a superação delas. Que nós possamos compreender e entender o que elas são na verdade e qual é a nossa interação com elas. Não podemos esquecer das palavras de Jesus. Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão também saciados. Bem-aventurados aqueles que têm amor à justiça, porque a eles pertencerá o reino do céu. E nós precisamos entender e observar, principalmente, que essas colocações que Jesus faz estão situadas sempre no futuro. Se nós não acreditarmos em uma vida futura, se não tivermos a certeza dessa nova vida, todas essas consolações que Jesus nos promete tornar-se-iam um contrassenso, uma inverdade. Porque qualquer um de nós pode observar ao seu derredor a existência de irmãos que têm dificuldades, que sofrem durante uma encarnação inteira. Outros têm deficiências que também os acompanham até o final da vida. Por outro lado, nós observamos aqueles que, mesmo sendo notoriamente maus, eles têm todos os privilégios, parece que a vida só lhes sorri, eles conquistam tudo, têm inclusive saúde, que é o fundamental, caminham dentro dessa felicidade momentânea, até o final, quando lá chegando, deixam fortunas imensuráveis, propriedades para os seus herdeiros. E prestem bem atenção no que eu disse, são pessoas notoriamente ruins. Por outro lado, a gente olha
e observa aqueles que têm bom coração, praticam a caridade, mesmo que para isso seja necessário passar por mais dificuldades ainda, e a vida não lhe sorri. Tem problemas de saúde, tem problemas financeiros, perde o emprego. Todas as coisas parecem que convergem contra e caminham dentro dessa estrada até o final. Aí nós questionamos a justiça divina, porque não conseguimos entender o porquê de tudo isso. A fé no futuro consola, mas não explica por si essas anomalias que parecem desmentir a justiça divina. E se nós acreditamos em Deus, e isso é um fato notório, porque estamos aqui justamente porque acreditamos em Deus, não podemos concebê-lo sem a sua perfeição infinita. E se Deus é soberanamente bom e justo, Ele não pode agir com parcialidade, Ele não pode estender a mão para um e deixar de estendê-la para outro. Portanto, mesmo que nós ainda não consigamos entender o porquê de tudo isso, nós precisamos buscar, e nós vamos encontrar que no princípio disso existe a justiça. Em toda causa existe um início. Consequentemente, para todas essas aflições, para todos esses problemas que nós passamos, existe uma explicação. Deus nos enviou Jesus para nos mostrar na prática como fazer para enfrentar essas dificuldades. Jesus nos mostrou, através dos seus ensinamentos, e nos deixou esses ensinamentos que foram colocados pelos evangelistas no Evangelho, porque Jesus não escreveu nada, mas disse tudo aquilo que era permitido dizer. Então, Jesus nos mostrou o que deveríamos fazer para atingir o reino do céu. Só que nós precisamos entender essas dificuldades, essas aflições, buscar realmente o conhecimento para poder digerir essas coisas que são realmente difíceis. E se nós formos buscar, nós veremos que elas são de duas espécies, ou se originam nesta vida, ou então fora dela. Se não foi nessa vida que aconteceu o fato gerador, com toda certeza, em outras vidas, isso aconteceu, porque a justiça divina não falha. Mas a gente questiona todas as coisas, pela falta da busca do conhecimento. A gente não consegue explicar, não consegue entender, quando aqueles que são os sustentáculos da família, aquelas pessoas mantenedoras, aquelas que têm a condição financeira, a saúde, para poder manter todos os outros, e de repente elas se vão, e todos ficam na mais extrema miséria, na penúria. Puxa vida, é difícil entender isso, porque Deus, ao invés de levar esse que é o mantenedor, por que não levar um daqueles que já estão com dificuldades e deixar aquele outro para continuar mantendo a maioria? Não conseguimos entender. Bem como não conseguimos entender também a perda de entes queridos. Na última vez que eu estive aqui, até tive o privilégio de falar sobre perda de entes queridos. Mas a gente não consegue entender. Porque normalmente entes queridos, são amados. E normalmente quando a gente ama, a gente não vê defeitos. As pessoas, elas são perfeitas para nós. Elas preenchem todos os requisitos para que nós possamos amá-las. Então, quando elas se vão, nós questionamos. Puxa vida, ela poderia ficar
é tão necessária, é tão importante, é tão bondosa. Não entendemos. Não entendemos também como grandes fortunas, de repente, começam a derrocada. E por mais esforços que sejam feitos, não se consegue deter e elas vão à bancarrota. Não conseguimos compreender isso. Da mesma forma como não conseguimos compreender como duas crianças, nascidas de uma mesma mãe, criadas no mesmo lar, com o mesmo carinho, com o mesmo amor, e a gente observa tendências bondosas e tendências ruins nelas. É difícil. Não entendemos também as calamidades, os flagelos, não entendemos as doenças de nascença, as deformações. Com certeza, aqueles que nascem com deficiências físicas, nada fizeram nessa vida para merecer tal sorte. Então a gente não consegue encontrar uma explicação. Mas a gente não consegue encontrar uma explicação porque a gente olha tudo partindo da premissa de uma única vida. Então nós buscamos a justificativa nessa vida. E tem coisas que, como essas, que elas ficam nos atormentando constantemente, porque a gente não consegue vislumbrar de onde vem. Nós só encontraremos as causas de todos esses problemas em vidas anteriores. Porque Deus é justo. E se Deus é justo, Ele não permitiria que alguém nascesse no Morumbi e o outro nascesse aqui no Parque São Lucas. Eu vou tomar como referência o Parque São Lucas porque é onde eu moro, sem desmerecimento nenhum para o Parque São Lucas, mas concordamos que nascer no Morumbi dá muito mais status. Então, na sua justiça, se acontece de um nascer aqui e outro lá, alguma causa para isso tem. E essa causa, com certeza, ela é decorrente de merecimentos conquistados pelos pais, para que isso pudesse acontecer, ou então pelo próprio filho, ou então consequências que advirão e que a gente não pode ainda detectar. E existem outras coisas que nós observamos e nós temos certeza absoluta que fomos nós os causadores, que são as aflições, as dificuldades, as vicissitudes pelas quais passamos, que tem o seu ponto de partida nessa existência. Muitas vezes, pela ambição, a gente faz coisas que não poderia fazer. A gente observa que, de repente, se compra um carro porque o outro comprou. E não analisa se o seu orçamento vai dar condições para suprir aquele pagamento e não prejudicar o outro lado. Mas o que acontece? Na ânsia da satisfação do bem material, da ostentação, a pessoa vai lá e compra. Eu vou pagar em 60 meses, é tanto, vou pagar. No final da história, ela perde o que tinha e o que comprou, porque não consegue saldar os seus compromissos. Essa aflição, essa dificuldade pela qual vai passar, o motivo é fácil de encontrar, porque está aí. E bem como tantas outras coisas que nós fazemos, mas não tomamos o cuidado de fazer a análise. Nós vamos pelo impulso. Porque se nós fizermos o orçamento e analisarmos dentro dele o que é possível fazer, nós vamos conquistando as coisas devagar, mas nós vamos conquistando. Nós observamos também pessoas que fazem a união, o entrelaçamento, casam-se, apenas e simplesmente buscando atender interesses materiais, para manter uma posição de realce na sociedade, para manter o patrimônio que tem, e não se preocupam
com o amor. E o que acontece? Nos momentos de dificuldades que nós passamos e quem não passa, o que nos dá suporte, o que nos dá sustentação para realmente superar aquilo de uma forma mais tranquila, é o amor. Sem o amor fica muito difícil, eu diria fica impossível. Então essas pessoas que fazem essa união, elas, nesse momento de dificuldade, elas não têm o amor para dar o respaldo. E vem a amargura, a tristeza, o sofrimento. E um coração sem amor, ele vai gerar enfermidades no corpo físico e no corpo material. E não dá para questionar a justiça divina nem reclamar. Porque no princípio o que deveria ser feito era dar mais realce ao amor, diminuir o valor das coisas materiais. Elas são importantes, sim, são importantes, mas temos que dar somente o valor que elas têm. E nada supera o valor do amor. Nós observamos também muitos pais que no início não dão a atenção devida para seus filhos. Seus filhos fazem coisas erradas, no começo pequenas coisas, mas os pais não procuram cercear aquelas coisas e vão deixando que elas se desenvolvam e, consequentemente, chega num ponto em que o sofrimento vem de forma atroz, enorme. E isso é o quê? Uma colheita daquilo que se plantou. Porque é difícil criar um filho, nós sabemos disso. Nós temos que levá-lo à escola, orientá-lo, porque é uma missão maravilhosa, mas é uma missão dificílima. Nós temos que acompanhá-los, porque até certo ponto nós temos que orientá-los. Depois eles vão nos consultar, mas até certo ponto nós temos que direcionar o caminho. Então, fica difícil quando um filho fala: pai, eu quero sair, porque não, mas o meu amigo sai. É difícil às vezes, parece que não estamos lhe dando a liberdade. Podemos dar a liberdade, mas essa liberdade precisa ser vigiada, para que não soframos lá na frente os problemas. Então, eu sempre uso o exemplo, e não costumo usar o meu, mas nesse caso, eu tenho 4 filhos. E quando os meus filhos pediam isso, hoje já estão quase da minha idade, mas quando eles me pediam para sair, eu analisava realmente, tinha coisas que eu era obrigado a dizer não. E a gente tem que aprender a dizer não. Mas tinha coisas que, mesmo na dúvida, eu me questionava e falava: não, vou deixar. Mas eu vou deixar com as seguintes condições: aonde você vai, com quem você vai e a que horas você vai sair. Ah, eu vou sair 1h da manhã. Tudo bem. 1h da manhã eu estarei no portão do lugar onde você estiver. E fiz isso. E olha, agradeço a Deus por esse trabalho que eu tive que despender, porque os meus filhos, graças a Deus, eles trilharam um caminho que hoje me dão segurança. Hoje eles vão a todos os lugares e eu não tenho problema. Mas me deu muito trabalho. E é assim as coisas na vida. Precisamos realmente tomar cuidado no seu início, porque depois que elas se desenvolvem, tem condição para solucionar? Sem dúvida que tem, e a solução é sempre envolver com amor. Mas dá mais trabalho, dá mais dificuldades. Nós vemos hoje a juventude aí com vários problemas, e não podemos deixá-los de forma nenhuma. Precisamos envolvê-los com carinho, lhes dar o respaldo necessário, porque certamente lhes faltou alguma coisa no início. Também não devemos nos considerar culpados, porque tem coisas que são difíceis de impedir. Mas procuremos sempre nortear esse relacionamento, como o relacionamento dentro de casa, pelo amor. Porque todas as coisas que a gente faz de uma forma meio violenta, meio forte,
a gente se arrepende depois. A gente até toma instintivamente decisões drásticas, que depois a gente se arrepende. Porque essas decisões, dessa forma, elas nunca vão nos deixar felizes. E as decisões tomadas por amor, mesmo que elas, naquele momento, nos façam sentir rebaixados, nos façam sentir como perdedores naquele quesito, naquela questão, com certeza, no decorrer da caminhada, nós vamos ver que, na verdade, nós fomos os vencedores. Porque o Pai disse que aquele que se rebaixa será elevado. Então, não é nem se rebaixar, é realmente agir dentro dos preceitos do Criador. Então, se a gente voltar no tempo, a gente tem que observar muitas coisas que acontecem conosco hoje. A gente dá uma voltadinha no tempo, vamos analisar, será que aquelas atitudes que nós tomamos, nós tomaríamos hoje? Muito provavelmente, mudaríamos muitas coisas, pela experiência que hoje temos. A experiência nos dá o respaldo para agir diferente, mas nós não podemos voltar no tempo, então não vamos solucionar aquele problema lá no começo. Podemos, a partir de agora, encontrar a saída. Mas falando em experiência, a gente tem que se preocupar um pouco mais com o fato de, com experiência. Porque a experiência adquirida, às vezes ela chega já no ocaso da vida, lá no final. A gente vai agregando conhecimento, só que o conhecimento necessário que nós precisaríamos, ele chega no final, quando as nossas forças já não dão o suporte necessário para tomar algumas atitudes, e tem algumas coisas de que não adianta mais tomar as atitudes. Então, o que precisamos fazer? Eu bato nessa tecla todos os dias em que eu tenho oportunidade de falar, porque eu sou o primeiro a escutar. Conhecimento. Nós precisamos buscar o conhecimento. Precisamos ler a codificação. Não é só vir à casa espírita. Eu vou na casa espírita. Toda semana eu estou na casa espírita. Isso não resolve o nosso problema. Eu escuto palestra, aqueles melhores palestrantes. Não resolve. Nós precisamos agregar as palestras, agregar o ir à casa espírita, porque aqui nós buscamos os bálsamos de que precisamos, a paz, essa harmonia, mas nós precisamos, em casa, fazer o evangelho no lar, fazer tudo aquilo que é necessário e buscar o conhecimento, ler a codificação, porque nós vamos encontrar saída para um grande número das aflições que nos acomete, grandes problemas, porque a gente às vezes chega numa encruzilhada e não sabe se vai para a esquerda ou vai para a direita. Agora, o conhecimento nos fala claramente, vai para a direita, porque muitas vezes a gente faz a oração para saber para que caminho vai, mas a gente ainda não sabe entender, a gente não consegue absorver o que os nossos irmãos estão passando para nós. Agora, com o conhecimento, aí nós aliamos uma coisa com a outra, e a gente consegue resolver esses problemas que parecem tão grandes, essas aflições que ficam nos atormentando. O porquê acontece isso? Por que alguém tem aquilo, por que eu não tenho? Por que eu nasci com um determinado problema e o outro não? Porque o outro tem, que nem eu falei, um carro, uma casa, e eu pago aluguel, e ainda para pagar o aluguel ainda tenho dificuldade, porque de repente o pagamento atrasa, ou então eu perco o meu emprego. Se nós buscarmos o conhecimento, se nós lermos o Evangelho, mas ler com olhos de ver, com ouvidos de ouvir, realmente buscar o entendimento, porque hoje é mais fácil para ler o Evangelho. Antigamente a gente não conseguia ler o Evangelho, era difícil, porque as colocações não tinham a interpretação, não tinha a luz que Kardec trouxe. Jesus foi obrigado naquela época a falar da forma como falou, por parábolas, porque não adianta nós darmos mais luz quando a nossa capacidade de absorção é menor. Qualquer um de nós consegue enxergar essa lâmpada, consegue enxergar aquela, mas se
colocarem um holofote à nossa frente, nós vamos fechar os olhos, porque é muita luz. Por isso Jesus não pôde passar naquela época. Mas Kardec, chegando no momento aprazado, enviado por Deus, porque ele foi um enviado por Deus, ele veio trazer a codificação espírita, a terceira revelação, justamente para esclarecer, para clarear aquilo que não pudera ser clareado naquele momento de Jesus. Então fica fácil ler o Evangelho, tem todas as explicações embaixo, como é fácil ler o Livro dos Espíritos. As perguntas são feitas, mas as respostas ali estão. Mas, infelizmente, a gente muitas vezes tem preguiça de ler. Eu não gosto de ler. Muitas vezes a gente tem que deixar essa colocação de lado, não é questão de gostar, é necessário a gente buscar o conhecimento. Então, nós vamos entender essas aflições, esses problemas. Será que nós podemos culpar alguém pelos nossos problemas? Normalmente nós temos essa tendência de querer colocar culpa no outro. Não, mas os problemas que acontecem conosco, se nós formos buscar realmente, como eu expliquei até agora, fomos nós que os causamos, muitas vezes pela falta de cuidado, pela imprevidência. A gente traça objetivos inatingíveis e sofre. Eu posso até subir numa montanha muito alta, posso, mas só que eu não posso subir de uma vez. Eu preciso subir pedra por pedra. Aí eu vou conseguir. E a cada pedrinha daquela que eu colocar o pé, a felicidade vai tomar conta de mim, porque eu consegui. Então o que acontece? Muitas vezes os problemas são em decorrência de traçar objetivos impossíveis. E por não atingi-los, normalmente o que acontece? Se utiliza de meios indevidos, prejudicando o semelhante, na ânsia de atingir. Envereda por caminhos tortuosos, querendo satisfazer os seus desejos. Vai sofrer e além desse sofrimento de não conseguir, o que vai acontecer? Vai agregar mais sofrimento, porque estará prejudicando o seu semelhante. Então, tracemos sempre os nossos objetivos, façamos um planejamento na nossa casa, vamos ver o que é possível, não vamos, só porque o outro tem, querer ter as coisas, vamos buscar a felicidade nas pequenas coisas. Um novo dia, quando o Pai nos dá um novo dia, é uma oportunidade maravilhosa de nos transformarmos, de mudarmos. Vamos esquecer as coisas que fizemos, que não estão realmente nos deixando felizes, vamos mudar. O Pai nos dá a felicidade de um novo dia, vamos buscar a felicidade nas pequenas coisas, no sorriso de uma criança quando a gente passa. Como é tão bom a gente ver o netinho, quem tem, eu tenho, e é maravilhoso. Quando ele vem nos dá um sorriso, quando ele vem e fala, vô, vó, é pequenas coisas. Sabe, é quando a gente vai comprar o nosso pão no amanhecer, agradecer a Deus por aquilo, temos condições de comprar o pão, mas antes de tudo, temos condições de comer o pão, enquanto infelizmente, muitos irmãos não têm condições financeiras, mas não têm condições de saúde que lhes permitam comer aquilo que querem, enquanto nós não temos condições financeiras, mas se aparecer a oportunidade, nós podemos comer. Então vejamos, comecemos a buscar a felicidade nessas pequenas coisas, porque a vida vai sorrir para nós. A vida vai sorrir para nós, porque nós fomos criados para sermos felizes. É que nós colocamos realmente obstáculos, nós criamos os obstáculos à nossa frente. Nós precisamos realmente entender que as aflições, elas, na verdade, elas atingem a todos, aos pobres, aos ricos,
aos que são instruídos, aos que deixam de ser. As aflições atingem a todos, as dificuldades são inerentes ao planeta em que estamos, com raríssimas exceções daqueles irmãos que vêm nos ajudar. Todos nós temos essas dificuldades que, na verdade, precisamos entender que são oportunidades que o Pai nos possibilita para fazer os acertos de que precisamos. Então, essas aflições, a gente não pode entendê-las como um castigo. Deus não castiga ninguém. Deus nos dá a oportunidade de fazer os acertos, porque Ele nos criou para a felicidade plena. Mas só que essa felicidade plena, Ele sabia que nós não conseguiríamos conquistar em uma única existência. Por isso, a reencarnação. Por isso, a dádiva de podermos, em outra vida, fazer aquilo que não conseguimos fazer nessa. Então, se eventualmente não conseguimos ainda trilhar o caminho que Jesus nos trouxe, que Jesus nos ensinou, não vamos ficar amargurados com isso, porque da mesma forma como um trabalhador, quando ele não consegue realizar a sua tarefa, ele tem a oportunidade, o sol surge para mais um dia de oportunidades. E para aquele que não conseguiu ainda trilhar os caminhos que Jesus ensinou, também haverá outra oportunidade. Para os erros que cometemos, para as falhas que cometemos, surgirão novas oportunidades, tantas e quantas forem necessárias. Para isso, nós só vamos precisar de uma coisa: reconhecer o erro e recomeçar. Recomeçar, pedindo forças, coragem para enfrentar as atribulações. E nós vamos superar. Nós não nascemos para ficar atrelado. Deus, Jesus, nunca ninguém nos dará um fardo maior do que nós podemos carregar, porque isso faria com que nós ficássemos parados. E nós não nascemos para isso. Nós nascemos para evoluir, para crescer. E se a felicidade não é deste mundo, com certeza, nós vamos caminhar até onde ela está. Nós precisamos olhar esse planeta como um pontinho no infinito realmente. Compreender a brevidade dele e saber que esse momento passa rápido. Se o momento passa rápido, as dores, o sofrimento, as dificuldades, as aflições passam rápido também. E a certeza de um novo mundo, de uma nova vida, muito mais feliz, ao invés de fazer com que nós reclamemos das aflições, das dificuldades, nós vamos agradecer a oportunidade que o Pai nos dá de que elas venham, as que puderem vir, porque nós vamos superá-las, nós nascemos para superá-las, nós somos muito maiores do que elas, e nós vamos superar, e precisamos superar, porque enquanto não superarmos, não vivenciaremos a felicidade plena, porque eu não posso viver uma felicidade plena se eu tenho algum acerto a fazer. Jesus disse, vai e reconcilia-te. Então eu tenho que fazer os meus acertos. E eu só vou encontrar a minha felicidade plena quando todos à minha volta estiverem felizes. Porque se eu encontrei a felicidade plena, eu sou todo amor. E se eu sou todo amor, eu não estarei feliz se eu ver o meu irmão sofrer. Então, para que nós consigamos a felicidade plena, nós precisamos realmente nos amarmos. Precisamos. Não vamos conseguir tudo isso nesta encarnação, não vamos transformar o inimigo em amigo, mas, pelo menos, se não amá-lo, vamos respeitar o seu direito, a sua liberdade de agir, a sua forma de ser, e vamos deixar que no momento aprazível, Jesus lhe intuirá, ele conseguirá receber dos mensageiros de amor a intuição necessária para a transformação. E nós, caminhando e trilhando um caminho sereno, seguro, certo e amoroso, seremos exemplos para que ele também possa se conduzir assim. Nós não podemos de forma nenhuma ficar reclamando dessas aflições. Eu tenho uma colocação aqui que eu coloquei,
precisamos tomar muito cuidado, como eu falei, com o nosso pensamento. Porque a lei humana, ela atinge e pune algumas falhas, alguns erros, mas ela não consegue, a justiça humana não consegue atingir todos os erros. Aquele que comete um crime contra a sociedade, a justiça humana realmente consegue resolver esse problema. Mas quando nós cometemos um erro, através do pensamento negativo, da inveja, do ciúme, da maledicência, esses pensamentos não são atingidos pela lei humana. E Deus, que tudo vê, não deixa nenhum desvio do caminho reto impune. Nenhum. Por menor que seja o desvio, sempre vai sofrer consequências mais ou menos desagradáveis em função de quanto esta falha cometida irá abranger. Então, por isso que nós precisamos realmente vigiar o nosso pensamento, procurar não esquecer de todo dia fazer a nossa prece, conversar com Deus, conversar com Jesus, com a espiritualidade, pedir força, pedir calma, tranquilidade. E sempre que encontrar alguém, procurar ver naquele olhar que está de frente ao seu, a presença de Deus, amá-lo como queremos que o Pai nos ame, perdoá-lo se eventualmente cometer algumas coisas erradas, como queremos que o Pai nos perdoe, errantes como somos. Tenhamos sempre essa consciência de que ninguém é responsável pelos nossos erros. Ninguém errou por nós. Nós somos os responsáveis pelos nossos erros e também não temos responsabilidade pelos erros de ninguém. A nossa responsabilidade vai nos dar o exemplo bom e de agir corretamente, para ajudar a transformação desse planeta. Porque a transformação dele, que já está encaminhada, depende única e exclusivamente da nossa conduta. Não será mágica, como nada existe de mágico no universo. O que existe é uma lei natural que interage em todos os lugares e que está sempre sob a tutela do Criador. Que nós, a sua obra-prima, possamos, a cada dia, buscar o conhecimento. Buscar esse conhecimento que transforma toda a nossa vida. Que o Pai permita que nós possamos realmente ser trabalhadores da sua seara. Que nessa noite, quando nós formos receber o passe, o tratamento que nós viemos aqui receber, que a misericórdia do Pai se faça. Que se alguma coisa ainda não tenhamos feito por receber, por merecer, que Ele possa nos conceder. Porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe que se estamos aqui é porque estamos predispostos a fazer a transformação necessária. Que possamos nos tornar realmente receptivos quando formos receber o tratamento. Que o Pai nos permita, ao sair, um caminho tranquilo, um caminho sereno, um caminho de paz. Que nós possamos, ao sair, levar essa paz, essa harmonia aqui, reinante. Possamos conduzi-la até os nossos lares. Quando lá chegarmos, que nós possamos sentir a presença da espiritualidade amiga, através da mansuetude das nossas palavras, da brandura do nosso coração, no relacionamento com aqueles que lá ficaram. Que eles possam estar muito melhores do que quando saímos. Que o Pai nos permita uma noite repousante, e como eterno pedintes que somos, que Ele nos dê uma nova oportunidade, o amanhecer de um novo dia, e que nós tenhamos realmente olhos de ver, e possamos também ter a compreensão de entender todas as maravilhas que Ele coloca à nossa disposição, que nós possamos saber utilizá-las em nosso benefício, sim, em benefício do nosso semelhante, porque se assim fizermos, nós estaremos fazendo a alegria daquele que nos criou
para sermos felizes. E seremos, não tenham dúvida disso. Quanto aos problemas que nós temos, que provavelmente tenhamos até no dia de hoje, não se preocupem, eles vão passar. Tudo passa nessa vida. Os bons momentos, os maus momentos, passam. Mas esses problemas que temos hoje, daqui a pouco, a gente vai olhar para trás e vai falar, puxa vida, já passou. Como tantos outros que nós já tivemos, nós não fomos criados para sofrer. Esses problemas vão passar, só depende de nós. Acreditemos, tenhamos fé, peçamos ao Pai ajuda, força, coragem para enfrentá-los. E com certeza, eles farão em breve tempo parte do passado. Virão outros, mas os superaremos também. Não somos a obra-prima do Criador por acaso. Que Deus nos ilumine, que saibamos trilhar os caminhos do amor, porque fora do caminho do amor não existe outro. Que assim seja, graças a Deus.